Olá, seja bem-vindo a mais um Nerdolagem. No vídeo de hoje eu não estou fazendo ele por vontade própria, pois eu tenho um trabalho escolar a fazer. Então vamos começar logo com O Alienista, de Machado de Assis, pois eu tenho 5 minutos para explicar do que se trata o livro. Bom, para começar eu tenho que dar um pouco de contexto. O livro Alienista é uma obra de Machado de Assis. Machado de Assis, se você não conhece ele é um autor muito famoso por escrever obras do movimento literário realista, ou também naturalista, que é nesse caso. O naturalismo, ele se trata de um movimento que tem como base o realismo, só que de forma muito mais radicalizada, muito mais brutalizada. Uma das principais características do naturalismo é o determinismo. Esse é um conceito filosófico que diz que todo fato decorre de um acontecimento prévio. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo por algum motivo, algum contexto prévio, seja pelo assunto ou por mim. Com isso em mente, a gente já pode começar a ir para o livro. Para começar, eu vou apresentar para vocês o protagonista. Dr. Simão Bacamarte é um médico especializado na ala psiquiátrica, que veio a Itajaí com o projeto de construir um hospício, um manicômio. Então ele chama esse manicômio de Casa Verde, onde ele resolve alojar todos os loucos da região. Os loucos. E com o tempo, a Casa Verde fica cada vez mais lotada e o Bacamarte fica cada vez mais obcecado pelo seu trabalho. No começo até eram pessoas consideradas loucas, que realmente precisavam de um auxílio especial ou realmente serem internadas em algum lugar. Mas chegou um momento que ele já não tinha mais um certo critério. No manicômio ele estava internando já pessoas que simplesmente causavam algum problema para a sociedade daquele contexto, no caso a cidade de Itaguaí. Por isso um dos primeiros loucos que ele internou lá, que não era realmente uma pessoa que estava beirando a loucura realmente, foi o Costa, que era um homem que emprestava dinheiro para muitas pessoas, só que ele não conseguia cobrar elas. Por isso acabou que as pessoas que estavam devendo ele foram meio que denunciando ele e causando essa má reputação dele, fazendo com que ele fosse levado para o manicômio. Ou seja, nem eram mais pessoas que tinham algum problema mental naquele ponto. Ele já estava internando pessoas que simplesmente geravam problemas para outras pessoas de alguma forma. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que o Dr. Bacamarte tinha uma esposa, mas ele não era casado com ela por afetividade ou amor. O Dr. Bacamarte acabou se casando com ela por interesses. Ele simplesmente queria ter filhos com ela. E isso acabou não acontecendo, causando um casamento bem conturbado, digamos assim. E isso nos leva a outra característica muito importante do realismo e naturalismo, que é o casamento por conveniência, uma das muitas instituições criticadas por esse movimento literário. E voltando ao manicômio, naquele ponto a cidade já estava percebendo o que estava acontecendo ali, estava muito estranho, muitas pessoas estavam sumindo, e como era uma cidade pequena, era muito perceptível que pessoas estavam desaparecendo ali. Foi então que as pessoas começaram a ter uma ideia de aversão ao manicômio, e viram na esposa do Dr. Bacamarte uma chance de fazer ele parar com aquilo. Mas infelizmente isso não aconteceu por conta... Bom, depois dessa tentativa falha da população tentar acabar com o hospício, ou pelo menos dar uma amenizada na tensão, eles começaram a realmente querer se revoltar contra o que estava acontecendo. Aí que entra um personagem muito importante, o Barbeiro Porfírio, ou Canjica, como ele é apelidado pela população. Ele é um homem que almejava uma carreira política, e por isso ele estava tentando conseguir de algum jeito o apoio da população. E nisso ele viu na revolta do manicômio uma chance de conseguir votos. Com isso em mente, o Canjica arma a revolta dos canjicas, justamente o nome para fazer alusão a ele. E o que acontece a seguir, bom, a população vai até a casa do alienista, o Dr. Bacamarte, e eles simplesmente são recebidos muito calmamente pelo alienista. Ele simplesmente responde todo mundo ali e volta para os seus estudos. E obviamente eles não iam ficar parados ali vendo o cara dar as costas para eles. A revolta continuou e até as forças armadas se juntaram à população contra o manicômio. E se vendo em posição de poder, o Canjica vai até a Câmara dos Vereadores para simplesmente destituí-la e de alguma forma tirar o cara de lá, o alienista. É então que é marcada uma reunião com o alienista e o Canjica se alia a ele. E assim, de maneira análoga à censura, o alienista interna todos os revoltosos que estavam naquele momento contra ele. É então que surge outro barbeiro da cidade, o João Pina,
que em outra manifestação popular depôs o canjica do posto de político dele, da cidade. Só que a história se repetiu e o João Pina acabou também cedendo à ganância. E na verdade nada acabou mudando. Na verdade a Casa Verde até ficou mais fortalecida, digamos assim, levando até a própria esposa do Dr. Bacamarte a ser internada lá. Então a gente chega a praticamente a conclusão da história. Vendo que sua teoria estava obviamente equivocada, o Dr. Bacamarte acaba liberando todos os pacientes que lá estavam internados. É então que ele cria outra teoria estúpida, que basicamente é o contrário do que ele estava fazendo. Ou seja, ser normal é algo ruim. E foi assim que mais uma leva de pessoas foram internadas na Casa Verde. Só que novamente o alienista percebeu seu equívoco e novamente liberou todo mundo. É então que ele chega à conclusão final. Se ninguém é realmente louco e ninguém é realmente normal, então o louco, meu amigo, é você. É então que ele conclui que ele é o único anormal da cidade. E por fim, ele se trancafia sozinho na Casa Verde, até sua morte, 17 meses depois. Esse é o fim da história. Bom, agora um pouco sobre a minha opinião. Eu gosto desse conto porque ele fala sobre essa anormalidade, sobre o que é loucura, sobre as definições e como ela é ambígua, assim como o próprio conceito de loucura. E dá até para fazer uma analogia sobre o próprio Simão Bacamarte com o realismo de Machado de Assis, com até o próprio autor, já que os dois tentam de maneiras diferentes tentar explicar o que acontece na mente humana, analisar os pensamentos, a psicologia das pessoas, a psique, a índole, tudo isso que envolve o caráter de uma pessoa. Então são esses os pontos chaves que me fazem gostar desse conto. Eu não sou um grande fã do realismo nem do naturalismo, mas eu acho que essa obra é um bom começo para quem está começando a ler histórias realistas, principalmente Machado de Assis, que é um conto não tão grande assim e também é uma história bastante intrigante que vai te prendendo aos poucos. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Esse foi mais um vídeo aqui, então é isso. Tchau!